A gente abre essa edição indo direto para o RC-COP, que nesse momento está sobrevoando uma invasão no Tarumã, onde quase 1000 homens das polícias civil e militar realizam uma operação desde as primeiras horas do dia. É para lá que a gente vai, a gente está sobrevoando aí a invasão. Olá, Adeilson, bom dia. Oi, Dani, bom dia para você, bom dia também para quem acompanha o Manhã no Ar, nesta quarta-feira de tempo fechado, em cima e embaixo, principalmente aqui na invasão Cidade das Luzes, no Tarumã, na zona oeste da capital do Amazonas. O Alex Gomes, que é o repórter civil, abre para a gente mostrar esta invasão aqui na zona oeste da nossa cidade. Está aí um ângulo muito privilegiado que a gente leva por meio do RC-COP. O Alex mostra agora de forma bem mais ampliada e complexa esta invasão que eu reitero, denominada Cidade das Luzes aqui no Tarumã. Daqui a pouquinho começa, a gente inclusive chama atenção para destacar esta operação das polícias civil e militar, que eles fizeram uma espécie de sitiamento, né? Eles sitiaram, vamos colocar assim, então, vários pontos aqui desta invasão para evitar fuga ou algo parecido dos traficantes ou então de aviões que possivelmente trabalhem e atuam neste ponto. Nós temos a informação por meio da nossa produção, inclusive, que mais de 1000 homens estão trabalhando aqui, entre policiais militares e também policiais civis. Um detalhe também, Dani, 3 helicópteros estão sobrevoando o local, 4 com o RC-COP. Mais uma vez, o RC-COP, a TV A Crítica, o Manhã no Ar, é o único programa que traz informações de cima, informações privilegiadas sobre esta operação aqui. E é claro... Adeilson, vou te interromper por um minuto. A gente tem uma situação agora acontecendo aí embaixo com o Márcio Azevedo. Ele está chamando a gente. Eu volto já contigo aí de cima. Agora eu vou para o Márcio Azevedo. Olá, Márcio. Qual é a situação aí embaixo, na entrada da invasão Cidade das Luzes? O que está acontecendo nesse instante? Márcio, bom dia. Então, Dani, bom dia. Nesse instante, olha, os policiais da Rocan fazem a revista de todos os veículos que deixam aqui a comunidade. Essa é a principal entrada e saída, na verdade, a única ponto de acesso para entrar e sair da comunidade. Então, eles param os veículos, revistam ali, verificam a parte criminal. E lá no fundo, tem gente do Detran verificando a parte documental dos veículos. São veículos roubados, são veículos com restrição. E toda essa ação está acontecendo já desde as 5h40 da manhã. Na verdade, desde o primeiro momento que clareou, as equipes saíram aqui de uma casa de forró onde foi montada um centro de operações, seguiram para cá. A gente contou, Dani, mais de 150 veículos aqui com policiais. Eles entraram, os delegados já estão cumprindo os mandados de busca e apreensão, porque, segundo a fonte que nos informou sobre essa operação, a Justiça autorizou mandados em todas as casas da comunidade. E o objetivo é tentar encontrar pessoas foragidas que já foram presas nessa comunidade há algum tempo atrás, pessoas procuradas pela justiça e principalmente drogas, porque há informações de que traficantes utilizam o terreno das casas para enterrar grandes quantidades de drogas. E a polícia está com o canil, com os cães farejadores, e a expectativa é que no final da operação muita gente seja presa e muito material seja apreendido. Olha, saindo mais um veículo aqui. Agora, a polícia nos colocou nessa barreira, a gente está a cerca de 100 metros aqui da comunidade, das casas, um perímetro de segurança estipulado pela polícia. Aqui a gente tem só essa visão do que acontece aqui da entrada e saída, mas como a gente tem um Adeilson aí de cima, ele pode detalhar com mais detalhes o que acontece, a visão que ele está tendo. Por enquanto aqui, aí não chegou informação de ninguém preso, de nada apreendido, mas como eu falei e ressaltei, todo veículo que entra e que sai na comunidade está sendo vistoriado pela polícia, que busca arma, drogas, e nada depois as equipes do Detran. Vira aqui, Domingos, rapidinho, olha. Tá aqui, ó, as equipes do Detran estão no local, Dani, inclusive com guinchos, se for preciso rebocar carros e motos. E também a gente tem um trabalho para legalização da parte de energia e água. Tem equipes da Eletrobras, Amazonas Energia, e também na Manaus Ambiental no local. Porque, olha, não sei se o Domingos consegue mostrar lá atrás, inclusive, olha, já tem um funcionário da Eletrobras fazendo o desligamento, provavelmente desligamento, uma ligação clandestina, que ele faz o desligamento nesse momento, como mostra o Antônio Domingos. Dani, a gente vai continuar aqui de baixo, a Adeilson aí de cima, e conforme a gente for recebendo novidades, informações, e se a polícia nos autorizar a avançar um pouco mais, a gente traz essas novidades para nossos amigos aí de casa do Manhã no Ar. Volto com você.
Obrigada, Márcio Azevedo, que continua aí nessa cobertura. Agora eu vou dividir tela. Eu queria voltar com a Adeilson, que está sobrevoando exatamente essa área. Adeilson, como o Márcio acabou de falar, aparentemente a gente não tem mais detalhes sobre essa operação que foi mantida em sigilo, mas aparentemente não é nada em relação à ocupação da terra, reintegração de posse ou algo desse tipo. A operação ela está muito mais relacionada à segurança pública de fato. E como você disse aí de cima, o Márcio detalhou, foi uma espécie realmente de sítio, né? Foi sitiada, então, essa área. A principal e única entrada e saída que a gente tem conhecimento, ela está bloqueada, como o Márcio falou, e os carros estão sendo vistoriados. O que a gente tem que você consegue ver aí de cima, Adeilson, em termos de ocupação de carros? A gente consegue ver em alguns pontos, agora o Alex está detalhando, a gente já tem em alguns pontos aí da invasão uma aglomeração de carros da polícia, não é isso? Perfeitamente. A gente mostra, inclusive, agora, neste momento, um dos pontos que a polícia já tomou conta aqui, a entrada e a saída. Aí, ó, onde o Alex mostra exatamente a entrada principal da invasão Cidade das Luzes no Tarumã. A gente observa ali carros da Ronda, também guinchos do Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN, como muito bem o Márcio Azevedo detalhou. Eles também estão vistoriando os veículos que fazem parte aqui desta invasão. E um detalhe também, Dani, a Polícia Militar, a Polícia Civil também. Vamos para o Rio aqui, comandante? Vamos para o Rio. Eles sitiaram realmente toda a invasão. Agora o comandante Robson Teixeira, ele afasta um pouquinho aqui da invasão, só para a gente mostrar que a Polícia Civil, a Polícia Militar também, eles se preocuparam com o rio, aqui próximo do Tarumã. E aqui tem uma voadeira, uma espécie de embarcação. Mas enfim, em cima, Alex, ali, ó. Aqui é o porto, ali um pouco mais em cima, Alex vai abrir um pouquinho. Ali, ó, a gente mostra, lá está em cima, ali, ó. Ali, Alex, boa. Aí uma voadeira, vamos colocar assim, da Polícia Civil. Eles estão no trabalho parceiro, Polícia Militar e Polícia Civil. E aí, ó, a gente observa uma voadeira da Polícia Civil também sitiando a parte aqui da navegação. Ou seja, o trabalho da Secretaria de Segurança Pública realmente. Agora a gente vai voltar de novo, comandante Robson Teixeira, Alex Gomes e quem nos acompanha também neste momento, Dani. Estamos falando simultaneamente com o Wilson Lima na Rádio Acrítica FM. A gente então ressalta mais uma vez que a Polícia Civil e a Polícia Militar sitiaram toda a invasão Cidade das Luzes. Trata-se apenas de uma operação da área criminal e não fundiária, tá bom, Dani? Até respondendo a sua pergunta, a informação que nós temos que esta operação envolvendo a Polícia Militar e a Polícia Civil, ela trata-se somente da área criminal, ou seja, tráfico de drogas, busca e apreensão. Não se trata de reintegração de posse da questão fundiária. Então, só para a gente detalhar e trazer realmente assim de forma bem minuciosamente para quem acompanha neste momento a programação do Manhã no Ar e também do Acrítica Notícia. É uma invasão muito grande. Aqui mais embaixo, Alex, vamos mostrar também outra entrada aqui, ó. Aí o Alex desce um pouquinho para mostrar aí, ó, este ponto. Também uma outra rota de fuga, vamos colocar assim, que a polícia já sitiou também e deixou ali 2 viaturas da Ronda Ostensiva Cândido Mariano Rocão, ou seja, em todas as possíveis saídas, rota de fuga aqui desta invasão, existem profissionais da Rocam, da Polícia Militar, da Civil também assim monitorando, assim como também o RC-COP está de cima. Também nós temos 3 helicópteros, agora neste momento 2 helicópteros, um da Polícia Militar e o outro da Polícia Civil também sobrevoando o local aqui para tentar também dar um aparato de cima para os profissionais DETRAN, SAMU também que está lá embaixo, assim como também Polícia Civil e Militar que estão nesta operação na invasão Cidade das Luzes aqui no Tarumã, na zona oeste da capital do Amazonas. Aparentemente, Dani e Wilson Lima, a operação ainda pacífica da manhã desta quarta-feira. Dani e Wilson. E é uma mega operação, né? Segundo informações que a gente tem, são quase 1.000 homens das polícias civil e militar. Eles começaram a se reunir por volta de 2 horas da manhã. A gente via na madrugada essa movimentação aí pela cidade, fora do normal, né? Muitas viaturas circulando.
E aí foi já no iniciozinho da manhã, quando já vinha clareando, que chegou a informação, então, que é uma mega operação que envolve várias instituições, vários órgãos de segurança que estão nesse momento na invasão Cidade das Luzes. Mais cedo, quem ouve a gente aí agora pela Rádio A Crítica, um pouco antes agora da entrada do Adeilson na rádio, ele mostrou pra gente aqui na TV o seguinte, e existe um cerco, inclusive, por água, né? A Polícia Civil, ela está com embarcações também ali pelo Tarumã. Por quê? Eu não sei se a gente consegue, Adeilson, voltar exatamente nesse ponto. Eu não sei se a gente consegue mostrar aí o rio. O que acontece para quem assiste a gente pela TV é o seguinte, por um lado, por terra, existe todo um cerco policial. Por outro lado, existe uma barreira natural, que é um braço ali do Tarumã. Quem assiste a gente pela TV está vendo exatamente essa imagem agora. Existe um braço que é o Tarumã. Então, se é uma operação de segurança, possivelmente para o combate de tráfico de drogas, como o Márcio Azevedo já disse na sua entrada ao vivo também, existe uma possibilidade das pessoas fugirem exatamente por esse ponto que a gente mostrou agora, que é a floresta. Existe aí cerca de 300 metros que separam as últimas casas, já próximas às árvores, né, do rio, mais ou menos 300 metros de floresta fechada. O que é uma barreira muito pequena para quem está em fuga. Então, o que a polícia fez para tentar evitar uma possível fuga das pessoas que estão sendo procuradas por água? Montou uma barreira fluvial, que é o que a gente mostra nesse exato momento. Adeilson, a gente tem uma outra dúvida aqui que eu não sei se você consegue esclarecer, que é o seguinte, aparentemente os carros da polícia, das polícias civil e militar, estão aí espalhados por vários cantos da invasão, como a gente já viu, mas não houve, ou pelo menos a gente não conseguiu flagrar nenhuma abordagem em casas. Eles têm possivelmente alvos específicos ou eles estão fazendo uma varredura mesmo aí pela invasão? Qual a impressão que você tem aí de cima? A impressão, Dani, que nós temos, agora mais uma vez falando em conjunto, simultaneamente com a Rádio A Crítica FM, é que eles estão abordando todas as casas, né? É uma operação realmente surpresa em todas as casas, até porque realmente a denúncia é de que todos aqui, pelo menos a maioria que mora neste ponto aqui na invasão Cidade das Luzes, são envolvidos com o tráfico de drogas e quem comanda aqui, quem impera exatamente é o tráfico de drogas. E aí, pela visão, pela holística que nós tivemos aqui, logo na chegada, e até mesmo pela forma espalhada, a gente entende, a gente descreve também, a gente conceitua que a operação realmente é para atingir todas as residências que estão posicionadas, que foram montadas aqui na invasão Cidade das Luzes. E um detalhe, Dani, é uma invasão muito grande, que esta mega operação acontece e nos chama a atenção que existem palafitas, existem casas de madeira, casas, pelo menos, casebres levantados com lonas, assim como também casas de alvenaria. Então é um misto, vamos colocar assim, de construções que a gente observa e é uma invasão consolidada, pelo menos em sua maioria, como Alex Gomes neste momento mostra. Adeilson, eu vou te interromper para a gente voltar com o Márcio, que ele está chamando a gente lá embaixo. A gente sabe aí que misturado a esses possíveis traficantes há pessoas do bem, né? E aí, infelizmente, num momento como esse, vai todo mundo sendo vistoriado. O Márcio tá me ouvindo? Acho que agora sim. Márcio, tá aí entre os galhos, né? É uma situação aí meio mais complicada. Tô sim, Dani, tô te ouvindo. Então, Márcio, tá vendo? A gente mostrou agora há pouco uma imagem de uma senhora tendo a bolsa vistoriada, né? A gente sabe que entre esses possíveis traficantes que estão sendo buscados, há pessoas do bem, né? Mas num caso como esse não tem jeito, todo mundo passa por revista, é isso? Todo mundo passa por revista, olha, inclusive ninguém, como eu disse, ninguém está entrando ou saindo do local sem ser revistado. Olha, essa senhora acabou de entrar, vai ser revistada, porque eles estão atrás de todo tipo de material e eles não sabem quem é a pessoa que aparenta ser uma pessoa de bem, pode estar carregando algum material ilícito e eles ficam preocupados com isso. Agora, o detalhe é o seguinte, Dani, a gente conversou com o Coronel Cleitman sobre o que é o comandante do CPE, Comando de Policiamento Especializado, que nos explicou que já 3 pessoas foram presas já aqui na comunidade. São aproximadamente
aproximadamente 5.000 casas. Já é um bairro isso aqui pela quantidade. E a Justiça expediu os mandados de busca e apreensão para toda a comunidade, sem exceção. Todas as casas, sem exceção, estão sendo vistoriadas, tem mandados de busca e apreensão. Já tem levantamento feito pela inteligência das Polícias Civil e também a Secretaria Adjunta de Inteligência, então eles estão indo nos alvos certos. E aqui na entrada é um filtro normal que está sendo feito na entrada para evitar que as pessoas entrem ou saiam com alguma coisa que seja de interesse. Aqui ainda não foi pego nada, mas a informação que a gente tem pelo comandante do CPE é que 3 pessoas já foram presas na manhã de hoje nessa ação lá dentro e que ao final as informações serão passadas pelo Ministério Público, pelas equipes do GRAECO, que é a parte de crime organizado, que investiga o crime organizado pelo Ministério Público. Então, ou seja, uma ação que também tem o envolvimento do Ministério Público na manhã de hoje aqui na invasão das luzes. E como a gente vai mostrando, a todo momento a viatura entrando, viatura saindo, inclusive o comandante do CPE está entrando nessa viatura aqui agora. E eles estão lá dentro fazendo todo esse trabalho e a gente já, como já adiantou para você, já tem gente presa, já tem material apreendido, que isso era uma certeza aqui nessa área mesmo, Dani. Obrigada, Márcio Azevedo. Daqui a pouco a gente volta com você. Você continua acompanhando essa mega operação das polícias civil e militar. A gente também acompanha lá de cima, né? Agora a gente vai mudar de assunto. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre essa operação. Vou falar agora com a TEA, porque a socialite Marceline Schurman, acusada aí de ter planejado a morte da estudante Denise Almeida em novembro do ano passado, deve voltar para a prisão. A decisão judicial foi expedida na última segunda-feira, mas ela permanece internada em uma clínica com diagnóstico de transtorno de ansiedade. A gente conversa, como eu falei, com a Thea Morel, que tem mais detalhes sobre esse caso, que é de grande repercussão, né? Bom dia, Thea Morel. Bom dia, Daniela. É isso mesmo. Esse mandado foi expedido pelo desembargador Jorge Manuel Lopes e ele é de cumprimento imediato. Chegou ontem à tarde, né, nas mãos da Delegacia Geral, da Delegacia de Capturas e Polinter, que resolveu fazer o cumprimento imediato e ir até a clínica onde Marceline Schurman estava. No entanto, depois que os policiais chegaram na clínica, eles constataram que ela não poderia sair de lá. Realmente ela tem um diagnóstico de transtorno de ansiedade e o médico indicou que ela não poderia ser presa naquele momento. Emitiu um atestado e disse que ela deve ser levada para a prisão no mínimo em 2 dias. Mesmo assim, a polícia mantém uma vigilância no local, né? No local onde ela está internada, mas daqui a 2 dias ela deve ser encaminhada para o CDP, que é o Centro de Detenção Provisória, no caso, na ala feminina. Marceline Schurman estava em liberdade desde julho de 2015. A decisão do desembargador Jorge Manuel foi revogar o mandado de habeas corpus que ela tinha, né? Ela foi acusada, né, da tentativa de assassinato de Denise da Silva com outros 2 homens, isso porque ela teria oferecido cerca de R$7.000 para que um desses homens matasse a Denise, suposta amante do amante de Marceline. É uma história que ficou muito conhecida aqui na cidade, né? Ela estava em liberdade há cerca de 3 meses, mas agora, depois que ela melhorar um pouquinho desse transtorno de ansiedade, ela deve voltar ao CDP. A polícia e a justiça não divulgaram o motivo do desembargador ter decidido pela revogação do habeas corpus. O que se sabe é que normalmente a justiça toma essas medidas quando a pessoa que é acusada, né, de alguma forma coloca em prejuízo a condução do julgamento e a condução do processo, ou querendo corromper testemunhas, ou então quando ela tem aí uma possibilidade de fuga. Dani. Obrigada, Thea Morel. Daqui a pouco eu volto com você com outras informações. A Secretaria de Segurança Pública assinou ontem um contrato com empresas privadas para ampliar o sistema de vigilância aqui em Manaus. As câmeras dessas empresas, que monitoram as ruas de Manaus, vão ser interligadas ao Centro de Comando e Controle e, com isso, acelerar o tempo de resposta da polícia para as ocorrências. Outros empresários que tiverem interesse nesse projeto também podem interligar os seus sistemas de segurança ao CICC. Vamos ver a reportagem. Nas ruas de Manaus, o governo do estado mantém 262 câmeras de vigilância que monitoram as principais vias e são utilizadas para identificar as ocorrências em toda a cidade. Para ampliar ainda mais esse monitoramento, foi assinado um contrato entre a Secretaria de Segurança e as empresas de vigilância privadas, interligando câmeras particulares ao sistema. Com essa nova estratégia, a capacidade dos CIOPs deve dobrar. A previsão é que pelo menos 500 câmeras
usadas pelas empresas privadas possam ser interligadas. Além disso, os equipamentos usados pelos CIOPs e pelo CICC vão ser modernizados. Vamos fazer uma nova licitação, muito provavelmente para câmeras alugadas, mas de tecnologia moderna, inclusive tecnologia de reconhecimento de imagens, que chama OCR, salvo engano. Essa tecnologia de reconhecimento de imagem permite, por exemplo, captar uma placa de carro e dizer se o carro é roubado, foi furtado, se tem uma limitação judicial ou se deve PVA e tem multa. O Sindicato dos Empresários vai ter uma sala de comando funcionando na central de monitoramento. Mas para que isso funcione com toda a capacidade, algumas adequações precisam ser feitas. De início, já é possível se integrar. A qualidade ou alguns componentes técnicos que vão estar aí sendo analisados, isso vai ser feito de forma conjunta. A nossa equipe técnica do Sistema de Segurança Pública com a equipe técnica dos sindicatos, vão estar analisando e encontrando soluções. A ideia é tornar possível integrar todas as câmeras. A Secretaria de Segurança Pública considera esse um exemplo de parceria público-privada. Para os empresários, a vantagem é que quando eles estiverem aqui dentro do centro de comando e controle, eles vão poder contar também com uma resposta mais rápida da polícia. Com o nosso pessoal aqui dentro, o que vai acontecer? Nós vamos poder já filtrar as informações que são mais importantes, ou seja, os eventos que são mais importantes, os alarmes que são mais importantes, que são mais prioritários, e aí, nessa interação, nessa sinergia perfeita aqui dentro, essa resposta vai ser muito rápida para os nossos clientes. E se você é empresário ou síndico de condomínio, tem câmeras de segurança na área externa do prédio e quer aderir ao serviço, pode procurar o CICC aqui na Avenida André Araújo, o número é 1706. Lá, eles te dão mais informações de como levar a sua rede privada de monitoramento para ser incorporada aí ao CIOPS. E a chuva, hein, deu aquela aliviada no calorão dos últimos dias. Segundo o Sistema de Proteção da Amazônia, não chovia forte desse jeito desde o dia 3 de setembro, ou seja, há mais de um mês. Por isso, muita gente comemorou. Mas os ventos fortes também trouxeram prejuízos. Vamos ver a reportagem. Depois do temporal, o sol mal apareceu. O meteorologista do Sistema de Proteção da Amazônia explicou que a chuva de ontem foi provocada por uma frente fria. As imagens de satélite mostram nuvens carregadas que começam no sul da Bahia e vão até o noroeste do Amazonas. A gente estava com a presença de uma massa de ar seca sobre grande parte do país. Essa massa se deslocou para o oceano e deu lugar à passagem de um sistema frontal, uma frente fria. Essa frente fria ela estava localizada próximo ao sul da Bahia e ela formou bandas de nebulosidade sobre toda a região norte do país. No aeroporto Eduardo Gomes, as rajadas de ventos chegaram a 50 km por hora. A estação meteorológica do aeroporto Ponta Pelada registrou 15 milímetros de água. Mas a quantidade é considerada normal para o período. Para a época, que se for considerar a quantidade de chuva esperada para o mês é de 50 milímetros, 15 milímetros é razoável em uma hora. Pela cidade, várias ocorrências foram registradas pela Defesa Civil do município e pelo Corpo de Bombeiros. Nessas imagens gravadas de um celular, mostram o momento em que uma árvore atinge uma fiação elétrica. Eles pensaram até que era um transformador aqui estourado, mas foi só a fiação mesmo. Também choveu em vários pontos do estado. Segundo o Instituto de Meteorologia do Amazonas, o maior volume de chuva registrado até as 4 horas da tarde desta terça-feira foi em Itacoatiara. O temporal que começou na madrugada no município causou muitos estragos. E a chuva em toda a região até ajudou a dissipar a fumaça, mas não eliminou os focos de incêndios. Essa chuva ela não foi de grande volume, o suficiente, vamos dizer assim, para encharcar o solo e dificultar os focos de queimada. A previsão do IMET é de chuva para esta quarta-feira, mas as altas temperaturas devem voltar nos próximos dias. A previsão para os próximos dias é de tempo instável e nos outros dias, infelizmente, o calor deve seguir. A gente deve ter altas temperaturas chegando à máxima em quanto? Em Manaus, a máxima deve ficar em torno dos 37, 38 graus a partir depois de amanhã.
Ou seja, continua quente, né? E circulou aí pela internet uma imagem, uma foto, na verdade, de uma tromba d'água atribuída ao município de Itacoatiara ontem. Olha aí a foto, que interessante. Segundo meteorologistas, tromba d'água é consequência de uma grande quantidade de nuvens de tempestade e costuma durar aí poucos segundos. Quem viu, viu, né? Em abril desse ano também houve um registro desse fenômeno, mas lá no município de Parintins, após uma chuva que atingiu a região. Então essa foto aí atribuída a Itacoatiara, vento muito forte, a chuva muito grande, como a gente mostrou, causando prejuízos também no município. Vamos ver agora qual é a previsão de tempo para hoje, direto lá de cima do RC Cop. A gente volta a falar com a Adeilson. Adeilson, a gente viu que tem previsão aí de mais chuva para hoje, pelo menos, né? Você mostra aí um tempo encoberto. Qual é a previsão que a gente tem para o clima, para o tempo hoje em Manaus, hein, Adeilson? Dani, a temperatura média é de 27 graus. E um detalhe, já choveu hoje pela madrugada em vários pontos da nossa cidade. Cidade Nova, Zona Oeste, por exemplo, parte da Ponta Negra também já choveu, Zona Centro-Sul também. E aí nós temos aí a temperatura média de 27 graus, a sensação térmica de 36 e a possibilidade de chover 11% ainda. Lembrando, mais uma vez, ressaltando que já caiu um pouquinho destes 11% no início da manhã de hoje. O pôr do sol está previsto para 17 horas e 52 minutos. O Alex mostra aí que neste momento no horizonte aqui para o lado da Zona Oeste tem esta névoa, que já é exatamente uma consequência da chuva que caiu ontem em Manaus e também da chuva que já cometeu a nossa cidade, pelo menos no início da manhã de hoje. Ou seja, 2 dias de ontem para hoje vamos ter aí um tempo bem agradabilíssimo se a gente comparar com os últimos dias. Dani. Obrigada, Deilson. Daqui a pouco eu volto com mais informações aí de cima do RC Cop. Até daqui a pouquinho. Em Manacapuru, o problema continua sendo a fumaça. Todas as escolas municipais tiveram que paralisar as atividades ontem e quem trafega pelo Rio Negro também está tendo dificuldades. Ontem, uma lancha foi parar em um banco de areia por causa da falta de visibilidade. O que se vê pela janela é o horizonte ofuscado pela fumaça. 227 focos de incêndio foram registrados aqui em Manacapuru, o que tem deixado a cidade encoberta de fumaça. E a consequência disso foi a paralisação por parte da rede estadual de ensino e total da rede municipal de ensino. Mais uma vez nós pedimos que ele suspendesse as aulas temporariamente para poder assim evitar problemas maiores no que diz respeito aos nossos alunos. A fumaça também tem prejudicado a navegação nos rios da região. Na manhã de hoje, a lancha Kedson Araújo, que saiu de Manaus com destino ao município de Quari, bateu na praia da comunidade Ilha do Marrecão, próximo à sede do município de Manacapuru. Os 50 passageiros que viajavam na embarcação não sofreram ferimentos e seguiram viagem em outra lancha que passava pelo local. E a quantidade dessas fotos aí desse acidente, né, da lancha, impressionante. Olha só a quantidade realmente de fumaça que fica ali perto da lancha. A gente imagina a dificuldade mesmo que os pilotos, os comandantes não estão enfrentando nessa época de queimada, nessa época que a fumaça invadiu aí as nossas cidades e também os rios da região. A manchete do jornal A Crítica, inclusive, traz esse assunto como destaque. Viajar com fumaça é aventura perigosa. A reportagem mostra que a vazante e essa cortina aí de fumaça que tomou conta da nossa região tem causado acidentes no Rio Negro. Vamos ver esses e outros assuntos em destaque na edição de hoje. Bom dia, Daniela. Bom dia a todos que estão assistindo ao Manhã no Ar. Hoje o Jornal A Crítica trata de mais um aspecto muito perigoso dessa fumaça que tem incomodado os manauaras. Além de fazer mal à saúde e de ser o reflexo de um grave crime ambiental, a cortina de fumaça é muito perigosa para quem navega nos rios da região. Por conta da baixa visibilidade, já houve inclusive rios em que a navegação foi suspensa. A Crítica também acompanhou de perto o primeiro dia da seleção olímpica em Manaus. Os jovens jogadores, que enfrentam a República Dominicana na sexta-feira e jogam contra o Haiti na próxima segunda, deram um show fora de campo no contato inicial com os fãs. Teve atleta que encontrou até seu clone na porta do hotel. A cobertura completa está no Caderno Craque e em tempo real no portal acritica.com. A edição de hoje mostra também um rombo gigantesco causado nas contas das empresas de ônibus
pelo uso indevido de benefícios como o passe livre e a meia passagem. A fraude, que passa de R$200 mil por mês, foi detectada com a implantação de um projeto piloto que identifica visualmente o passageiro portador de carteirinha. Essas e outras notícias integram o Jornal A Crítica de hoje, que já está nas bancas. Obrigada aí, Aruana Brianesi. O jornal já está em todas as bancas e você também pode recebê-lo no conforto da sua casa, só fazendo a assinatura, né? E recebendo aí o jornal mais completo da região norte com essas facilidades de pagamento através da assinatura do jornal pelo 3643-1010. E no primeiro dia de greve dos bancários, muita gente foi pega de surpresa. O atendimento ficou prejudicado em 35% das agências de Manaus. De acordo com o sindicato, a categoria só volta a trabalhar se tiver um reajuste salarial de 15%. Por isso, para evitar prejuízos, o jeito é tentar meios alternativos para pagar as contas. Sandro veio de Borba para receber a primeira parcela da aposentadoria. Chegou em Manaus e encontrou a agência sem atendimento. Quantos dias de viagem para chegar aqui e receber essa notícia do Branco? 2 dias. E aí chegou aqui, o que aconteceu? Nada. Vou ter que voltar, correr atrás de passagem aí. A greve dos bancários não tem prazo para acabar. Ano passado durou 7 dias. Esse ano, eles só voltam ao trabalho se o aumento salarial chegar aos 15%. A inflação está 9,88%. E eles ofereceram 5,5%, ou seja, nem repuseram a inflação. E isso para chegar até na inflação, para subir 4%, aí 4 pontos, vai ficar muito difícil ao nosso entendimento. Mas a gente está pedindo para que abra a negociação, que a gente possa conversar e ver o que a gente pode trazer de contraproposta melhorada para deliberar. Enquanto isso não vem, a greve vai continuar, sim. A paralisação atingiu mais de 35% das 128 agências em Manaus. Os bancos públicos, como Caixa, Banco do Brasil e Basa, aderiram integralmente à greve. Já nos privados, era possível conseguir atendimento em algumas agências. Nesse período, clientes e correntistas têm que ficar atentos às contas que vencem durante o período de greve. Para não pagar juros e multas, o jeito é buscar alternativas de fazer a quitação do débito ou procurar renegociá-las. A gente tem aí a internet, tem aplicativos, tem casa lotérica, tem os próprios caixas eletrônicos que faz com que o consumidor pague suas contas em dias. Foi o que fez esse aposentado. Com 2 contas vencendo nessa terça-feira, a loteria foi a solução. Pelo menos para mim foi, não sei para os outros, porque de manhã quando eu passei aqui estava lotado, agora esse horário está tranquilo para pagar. Eu paguei e não paguei juros. Porque se fosse no banco? Aí eu pagaria. Não conseguia, porque está fechado, né? Verdade. E já começaram os trabalhos de requalificação do Centro Histórico de Manaus. Nessas primeiras 24 horas de obras, as equipes de escavação encontraram granitos de origem europeia do século XIX. Olha que bacana. A ideia da prefeitura é utilizar essas pedras antigas em calçadas da nossa capital. A expectativa também é encontrar durante as escavações os trilhos do antigo bondinho. Até o término das obras, algumas ruas do centro ficarão interditadas. As primeiras escavações na Avenida Eduardo Ribeiro já revelaram os granitos de origem europeia do século XIX. O projeto de revitalização da prefeitura quer recuperar o charme dos tempos áureos da borracha. Eu tenho a honra de ter nas mãos um pedaço da Manaus do século XIX, que vai ser restaurado aqui na Eduardo Ribeiro. Vai ser uma das obras mais significativas do ponto de vista turístico. As obras de escavações se concentram no trecho entre as ruas Monsenhor Coutinho e 24 de Maio. Nessa área, o trânsito vai ficar interrompido até o fim dos trabalhos. Isso. O trabalho é sempre de minimizar o impacto para a atividade comercial e para a própria feira da Eduardo Ribeiro. Num primeiro momento, nessa etapa entre a 24 de maio e a Praça do Congresso, não vai haver qualquer interrupção da feira. A prefeitura quer encontrar pedras antigas nas calçadas e também os trilhos do antigo bondinho, que devem ser colocados à mostra, sem comprometer a passagem dos veículos.
E a primeira etapa desse projeto aí de revitalização do centro segue até o dia 31 de janeiro do ano que vem. A partir dessa data, a feirinha da Avenida Eduardo Ribeiro será transferida para o entorno ali da Galeria do Espírito Santo, na rua 24 de maio. Agora a gente vai voltar a falar com o Márcio Azevedo, que está ao vivo agora, bem na entrada da invasão chamada Cidade das Luzes, na zona oeste, ali no Tarumã, onde desde as primeiras horas do dia, mais de 1.000 homens da Polícia Civil e Militar fazem uma operação, cercaram toda a área. Quais são as últimas informações, as informações desse momento, Márcio Azevedo? Dani, a informação desse momento são a seguinte: a operação foi solicitada pelo Ministério Público por meio do GRAECO, que investiga a parte de crime organizado. Foi ele o autor da ação. Toda a parte, depois que foi feito esse pedido do GRAECO, a parte de investigação ficou com a Divisão de Repressão ao Crime Organizado da Polícia Civil, da RCO. Várias reuniões foram feitas ao longo desse período para dar origem a essa operação. Para você ter uma ideia, Dani, dessas 1.000 pessoas envolvidas, né, entre policiais militares, civis, pessoas do Ministério Público, agentes de empresas como a Eletrobras, Amazonas Energia, teve policiais que estão desde a madrugada, desde as 4 horas, entraram pela mata, o pessoal dos pelotões especiais, das operações especiais da PM, estão desde a madrugada na mata, porque há informações de que essa área da Cidade das Luzes existiria uma informação de que existiria no local uma espécie de cemitério clandestino que serviria para aquele famoso Tribunal do Crime, que aqui é uma área que seria comandada pela facção Família do Norte. Então, a polícia tem essas informações. Então, o pessoal das operações especiais entraram na madrugada, estão pelas matas com cães farejadores para tentar verificar isso. E a informação também de droga enterrada aqui no perímetro. Para você ter uma ideia, na madrugada, equipes da PM vieram pelo rio, ficaram ali esperando só o pronto para entrar. Então, eles entraram pelo rio para evitar também rotas de fuga. Agora há pouco, 3 equipes da polícia tiveram que ir para um outro acesso, que havia informação de que tinha gente saindo por ali sem ser vistoriada. A polícia foi lá, retornou e ainda não trouxe nenhuma informação a respeito disso. O que a gente soube também, Dani, é que a Justiça expediu 8 mandados de prisão, sendo que alguns deles foram cumpridos antes da operação, ainda na madrugada, em vários pontos da cidade foram cumpridos esses mandados e, como a gente já disse há pouco, aqui também já teve gente presa por meio de mandado de prisão e também por ação em flagrante. E a operação foi tão sigilosa. Eu vou para cima agora com a Adeilson. A Adeilson tem informação com a gente? O que é, Adeilson? O que você tem aí? Márcio, nós estamos neste momento observando um flagrante de alguns policiais ali fazendo uma vistoria, né, observando algumas pessoas, alguns cidadãos. Inclusive, neste momento a gente mostra aí para quem acompanha o Manhã no Ar, 2 policiais ali. E nesse momento a gente vai dar um 360 aqui com o comandante Robson Teixeira, nas imagens do repórter cinematográfico Alex Gomes, para a gente mostrar que são mais ou menos 5, 6 indivíduos que estavam como suspeitos. A polícia chegou e mandou eles encostarem no muro ali, na abordagem tradicional, né, para fazer aquela exatamente vistoria nesses indivíduos. Agora sim, a gente já está dando 360 para a gente mostrar a abordagem da polícia a esses indivíduos. Aí, ó, ali eles estão encostados nesse 1, 2, 3, 4, 5, 6 indivíduos, 7 indivíduos e alguns agentes ali das polícias fazendo essa abordagem. E um pouco mais aberto ali, alguns carros, algumas viaturas descaracterizadas e também caracterizadas das polícias que estão nesta mega operação aqui na invasão Cidade das Luzes. Está ali, ó, a operação continua realmente ainda para abordagem a estes indivíduos neste muro que a gente mostra em detalhes aqui no Manhã no Ar. Adeilson, olha só, a gente teve aí uma quedazinha de sinal, já restabeleceu aí com você, e a gente queria que você repetisse agora a informação, antes de eu chamar o Márcio, que a gente repetisse, vamos produção, encher a tela de novo, a gente já chama o Márcio. Olha só, a gente tem a imagem, no momento que o Adeilson falou, a gente teve um probleminha de sinal, a gente queria que vocês tentassem se localizar aí um pouquinho melhor, para a gente ver se a gente consegue segurar esse sinal. Olha, nesse momento a gente está vendo a revista, então, no muro. Alguns agentes, é Polícia Civil, né? Polícia Civil que a gente consegue identificar que está fazendo essa revista, Adeilson? Exatamente, alguns agentes civil e no suporte também alguns agentes profissionais da Polícia Militar que estão fazendo essa abordagem
a estes 7 indivíduos que estavam andando, passando por aqui. Inclusive, quando a gente observou aqui de cima, eles foram abordados, né, por estes profissionais aí, mais especificamente a maioria policiais civis, mas também com o suporte da Polícia Militar um pouco mais afastados ali. A revista continua a estes 7 indivíduos suspeitos aí neste muro, no momento que a gente mostra ao vivo aqui no Manhã no Ar. Dani. Agora sim a gente tem a imagem aí ao vivo e as informações mais claras da Deilson. Agora sim eu queria voltar com o Márcio Azevedo. Ele está numa das principais entradas e saídas ali e vai falar agora com uma pessoa, inclusive. O Márcio consegue me ouvir? Oi, Dani. Olá, Márcio, tudo bem? Quais são as informações nesse instante? Colégio, né? Sim. Oi, Dani, olha, só falando com ela aqui, ela está atrasada. Ver a impressão dos moradores, incomoda a senhora essa operação, essa quantidade de polícia no local? Não, não incomoda não. A senhora acha que traz mais segurança? Com certeza. Olha, inclusive ela está levando a filha para o colégio, enquanto é isso aqui, ó, vem cá, Domingos. A Polícia Militar está acabou de concluir uma revista num carro aqui no local, está verificando o documento está na mão ali do oficial, ele está checando, já foi feita uma revista no carro, olha, está revistando aqui mais um morador que entra. Ali ao fundo, olha, um rapaz sendo abordado, estava numa moto sendo verificado. A polícia então está fazendo um verdadeiro pente fino aqui na entrada da invasão Cidade das Luzes. Como eu dizia, antes da gente mandar a informação para o Adeilson, a operação teve um grande sucesso, apesar de ser uma grande operação, existia um medo de que informações vazassem e de que essa operação acabasse não tendo êxito. Mas o que um dos oficiais nos passou foi que apenas os oficiais do alto escalão e alguns que sabiam da operação. Toda a tropa, tanto polícia civil quanto militar, apenas tinha informação de que iam ter uma operação na madrugada. Eles só ficaram de fato sabendo do que se tratava a cerca de 15 minutos antes de saírem ali do local, ali onde a gente encontrou todo o centro de operações no Cabanas. E isso resultou num êxito muito grande, pelo menos até o momento que a gente tem essa informação de que a operação está logrando êxito, já foi gente presa, já tem material encontrado e a gente ainda espera mostrar ainda nessa edição essas pessoas, porque essa operação não tem hora para acabar. Para você ter uma ideia, são 5.000 casas, pelo menos, mapeadas aqui, isso segundo informação do Coronel Cleitman, que é comandante do Comando de Policiamento Especializado da Polícia Militar. Então são 5.000 habitações a serem verificadas, porque os mandados de busca e apreensão são para toda a comunidade. E como eu falei, a polícia também está nas matas, tentando localizar um possível cemitério clandestino que serviria de local para enterrar os corpos de pessoas assassinadas pelo Tribunal do Crime aí, de uma facção criminosa. Todas essas informações que a gente está repassando foi repassada pela polícia, que tem essas informações de levantamento aí feita durante a investigação, tanto da Secretaria de Inteligência como o pessoal da Divisão de Repressão ao Crime Organizado da Polícia Civil. Dani, a gente continua por aqui. Obrigada, Márcio Azevedo. Daqui a pouco a gente volta contigo, porque agora a gente vai para o estúdio da Rádio Acrítica, onde o Wilson Lima também está ao vivo na 93.1, no Acrítica Notícia, e agora conversa com a gente aqui no Manhã no Ar. Bom dia, Wilson Lima. Bom dia, Daniela Sayag. Que coisa dessa operação, mega operação, 1.000 homens e não vazou, hein? A gente viu ali uma movimentação durante a madrugada, mas foi uma informação realmente, como o Márcio acabou de dizer, guardada a 7 chaves e não vazou. Realmente ninguém estava sabendo dessa mega operação. E o que é importante, Daniela Sayag, interessante destacar aqui é a presença de outros órgãos como Detran, o pessoal da Manaus Ambiental, o pessoal da Amazonas Energia, porque há também a questão do furto de água, de energia elétrica, e essa é uma forma de sufocar, né, e forçar a saída dessas pessoas, porque ali o que acontece é uma atividade ilegal, né? A invasão por si só já é ilegal. E aí você acaba cometendo outros crimes, que é a questão do furto, e mais uma vez a gente vê essa relação que há entre a questão da invasão e o tráfico de drogas. Infelizmente, tem pessoas, lógico que tem pessoas ali honestas, boas, que realmente precisam onde morar, mas muitas vezes o tráfico de drogas faz uso, né, dessas necessidades mais urgentes da população para se infiltrar. Onde há ausência do Estado, né, a criminalidade acaba encontrando espaço. É verdade, é verdade. Agora eu vou mudar de assunto, vou falar uma coisa boa para quem é estudante, né, para quem é idoso.
E também agora a novidade para jovens de baixa renda, e uma novidade não tão boa para quem organiza espetáculos, mas enfim, lei é lei, 40% agora obrigatório, né, de meia entrada em espetáculos, em shows culturais de um modo geral e também partidas de futebol, né, Wilson Lima? Exato. Todo evento que for realizado, o empresário tem que disponibilizar 40% dos ingressos para estudantes, para deficientes e jovens de baixa renda. Eles vão pagar apenas a meia entrada. E aí essas pessoas, os estudantes, por exemplo, vão tirar a carteirinha junto às associações, aquelas agremiações que reúnem a categoria de estudantes. Os deficientes também vão procurar aí juntamente com seus representantes para que a carteirinha seja tirada, e o jovem de baixa renda vai também tirar sua carteirinha numa secretaria nacional, né? A Secretaria Nacional da Juventude. É um órgão que tem apoio aí do Ministério do Desenvolvimento Social, né, que ainda vai regulamentar a questão da emissão dessa carteira. Mas, por enquanto, os estudantes e os deficientes já têm, na maioria, né, a carteirinha. Essa é uma lei de 2013 e agora que está sendo regulamentada. Ela foi publicada ontem no Diário Oficial da União. Agora, tem que ver se algumas pessoas não vão fazer o que é o costume, né? Faz valer a meia entrada, mas aí você coloca um preço maior e diz assim, ó, estou vendendo todo mundo aí em meia entrada, então o valor é igual para todo mundo, porque já é meia entrada para todo mundo. Tem aí uma certa também, né, um desvio, tem que acompanhar para saber de que maneira efetivamente essa lei da meia entrada vai ser colocada em prática, né, Wilson? Pois é, e aí alguém sai perdendo, né? Ou o estudante sai pagando normal, como as outras pessoas, ou o cara que não é estudante, a pessoa que não tem direito ao benefício, acaba pagando dobrado. É verdade, gente. Vamos ver como é que vai ser efetivamente feito. Tem aquela história toda de lei que pega e lei que não pega, e o que é um absurdo, né? Lei é lei. Mas, enfim, a gente acompanha. Eu acho que essa questão especificamente dos estudantes de baixa renda, se eu não estou enganada, até março do ano que vem vai ser feito esse cadastro, essa carteirinha aí. São jovens que têm renda familiar de até 2 salários mínimos, que não têm condição de ir a um show, frequentar um cinema. E aí agora o governo está dando essa possibilidade. A gente agora, Wilson, vou me despedir de você, eu agradecer muito a tua participação, a gente vai voltar com o Márcio, então, lá para a Invasão, que a gente continua acompanhando. Obrigado, Wilson Lima, agora eu estou com o Márcio Azevedo. O Márcio me ouve? Oi, Daniela, eu vou falar com o delegado-geral, doutor Acioli, Raimundo Acioli. Doutor, o senhor falava que a operação, na verdade, hoje ela está sendo deflagrada, mas toda a investigação já tem algum tempo, mais de 6 meses, é isso? Mais de 6 meses, com certeza. Partiu de quê? Denúncia das próprias pessoas que estão ocupando a invasão. E o que essas denúncias diziam? Fala de que tipo de crime? Milícias, homicídio, crimes ambientais, extorsão, é uma gama de crimes. E aí isso é para tentar trazer tranquilidade e tirar os bandidos daqui, porque na verdade, inclusive a equipe da Polícia Civil, mais ou menos 1 ano e meio, foi colocada para correr aqui debaixo de tiro, né, de traficantes. A intenção também é desarticular o crime organizado se ramificando para a indústria da invasão. E nós não podemos permitir isso na nossa cidade. Destruição aí do meio ambiente, além de outros crimes, né? Quem é que lidera essa invasão aqui? São vários e nós vamos apresentá-los, né? Um deles já está preso, o Velho Sabá. Um deles é o Velho Sabá. Então, assim, olha, foram 8 ou 12 mandados expedidos pela informação que o senhor tem? Nós temos até o momento 12 mandados. Não posso precisar agora se todos foram cumpridos, porque eu estou chegando agora para verificar isso aí. Uma última pergunta. Aí chegou a informação de que vocês também investigam a possível existência de um cemitério clandestino que seria utilizado pela FDN no local. Isso procede? Existe essa possibilidade, existe vamos dizer assim, essa informação de que há um cemitério clandestino, mas nós ainda temos que encontrá-lo.
Doutor Acioli, muito obrigado pelas informações, agradeço por você ter parado aqui, a gentileza. Doutor Raimundo Acioli, delegado-geral de Polícia Civil, chegando aqui no local, ele que falava, Dani, que nessa semana ele tem ficado acordado até altas horas da madrugada, 3 horas, acabou de mostrar para a gente que ele está no energético para aguentar toda essa ação. Ele está entrando na operação para, de fato, verificar quantos mandados já foram cumpridos, quem já está preso, o material apreendido e, como a gente colocou, as informações que a gente vinha dando durante a programação, ele também já confirmou do cemitério clandestino, milícias aí no local, ação evidente do crime organizado e dos bandidos aqui na invasão das luzes no Tarumã, Dani. Márcio Azevedo entrevistando ao vivo o novo delegado-geral, né, Raimundo Acioli, dando aí mais detalhes, com exclusividade aqui para o Manhã no Ar, sobre o que se trata essa operação. Até então a gente não tinha essa informação aí de milícias, o Márcio conseguiu essa informação agora em primeira mão, que os próprios moradores honestos da invasão vem pedindo aí da polícia alguma intervenção, porque não aguentavam mais aí sofrer toda a extorsão, todo o prejuízo que as milícias causam para pessoas que já vivem aí na linha da miséria e ainda sofrem agressões como essa. Obrigada, Márcio. Daqui a pouco eu volto contigo, porque agora a gente vai lá para cima, para o RC Cop, que está sobrevoando exatamente esse ponto, onde o Márcio Azevedo está acompanhando de baixo. O Adeilson Albuquerque, Alex Gomes estão lá por cima sobrevoando. Quais são as informações nesse instante, então, Adeilson? Dani, nós estamos realmente com essa visão e imagem privilegiada. O Alex agora vai fechar e nós também, além de flagrarmos aquela revista daqueles indivíduos suspeitos naquele muro, a gente mostra agora aí a Honda ostensiva Cândido Mariano abrindo este carro também suspeito que estava tentando sair aqui da invasão Cidade das Luzes. E aí, ele quando tentava sair por este carro da Honda ostensiva Cândido Mariano, aí os policiais pediram para ele parar, ele tentou não parar, andou um pouquinho, mas aí ele resolveu parar agora. Este carro suspeito é investigado, é observado, é revistado pelos agentes, pelos profissionais da Polícia Militar, mais especificamente da Honda ostensiva Cândido Mariano. Chega ali, inclusive, neste momento, um motociclista, né, a gente vê, olha, observa por ali, é orientado a parar um pouco na frente também. Este motociclista ia entrando agora aqui na invasão Cidade das Luzes. Aí a Polícia Militar, os profissionais da ROCAM pediram para ele parar também. Vai ser revistado neste momento, como acontece aí, a gente mostra de forma exclusiva aqui na entrada, logo aqui, saída também da invasão Cidade das Luzes no Tarumã. Dani. Obrigada, Adeilson Albuquerque, toda a equipe do RC Cop, a cobertura completa, aérea inclusive, a gente consegue flagrar de cima determinadas situações que é impossível fazer por baixo, porque como a gente fala desde o início do programa, há mais ou menos 55 minutos atrás, existe uma barreira no início dessa invasão, que é a Cidade das Luzes, onde todo mundo que entra e sai está sendo vistoriado. E essa barreira é justamente o limite onde as equipes de reportagem podem estar. Por uma questão de segurança, não foi permitido agora que nenhuma equipe pudesse entrar na invasão. A gente consegue ter determinadas imagens aí do posicionamento da Polícia Civil e Militar ao longo das ruas da invasão. Também vistoria, a gente mostrou agora há pouco pessoas ali na parede sendo vistoriadas. Algumas casas, a polícia entrando em algumas casas. Toda a distribuição dos carros de polícia, a gente consegue ter esse acesso a essa informação, que a gente vê de cima. E aí o RC Cop, junto com outros 3 helicópteros das polícias, estão sobrevoando nesse momento. Na verdade, desde as 6 horas, 6h15 da manhã, quando é possível ter já luz, visibilidade para o voo, está sobrevoando, então, essa invasão no Tarumã. A gente agradece muitíssimo a participação do RC Cop e todos os detalhes dessa invasão, dessa operação à invasão. Você acompanha a meio-dia com Wilson Lima no Alô Amazonas. Obrigadíssimo, Adeilson. A gente conversa, então, aqui no Manhã no Ar, amanhã. Até lá. Até lá, em nome de toda a nossa equipe, Dani. O assunto agora é arte. O projeto Ponto da Cultura do Casarão de Ideias está oferecendo cursos gratuitos para quem quer aprender a tocar um instrumento. Olha que bacana, uma nova modalidade de dança, entre outras atividades. Nós vamos voltar a falar com a Thea Morel, que traz os detalhes para a gente. Thea, até quando vão as inscrições, hein?
Bem, Daniela, essas inscrições já começaram no dia 5 de outubro e vão pelo menos até o dia 9. Então ainda dá tempo para quem tem aquela alma de artista, para quem quer aprender um instrumento ou para quem quer aprender um pouco mais, né? Coisa que não falta aqui no Amazonas. Eu vou conversar agora aqui com o João Fernandes, que é o diretor-geral do Casarão de Ideias, para a gente explicar como é que isso funciona. João, você estava me dizendo que essas inscrições elas precisam ser presenciais, no local do Casarão de Ideias. Isso, as inscrições elas devem ser presenciais porque é necessário apresentar, né, os documentos, identidade, xerox, foto e o comprovante de que está matriculado, se é menor de 18 anos e maior de 14. Né? Então a gente também obriga a questão de estar na escola, isso é importante dentro do processo de formação, educação e arte, nesse lugar de transformar esse indivíduo, essa sociedade. Então, por isso, as inscrições presenciais e, se menor, o acompanhante também tem que estar lá, assinar a documentação, tudo isso. Né? Bom, já começa desde os adolescentes, né, a partir de 14 anos. E que cursos são oferecidos? Então, a gente está tendo de dança clássica, danças urbanas, violino, fanfarra, que aí a fanfarra compõe todos os instrumentos, fotografia. Então são 5 cursos, e teatro, né? São 6 cursos que vão estar acontecendo aí nessa fórmula modular, são 3 meses, depois essa turma passa para um nível 2 e a gente começa a chamar as pessoas que estão nesse cadastro de reserva. Pois é, Daniela, o João estava me explicando que agora são 150 vagas, mas aí o que acontece? Mais pessoas, um número maior de interessados pode se inscrever porque é feito um cadastro reserva, não é? Isso, esses cursos são modulados, então daqui a 3 meses, essa turma que vai iniciar agora dia 19, passa para o segundo nível e a gente começa a chamar essas outras pessoas. Então o intuito é que o Casarão esteja sempre nesse processo de formação, oferecendo esses cursos de forma gratuita para toda a sociedade. Bom, eu vou repetir mais uma vez aqui o que precisa, né? Para quem é menor de 14 anos, comprovante do ensino médio, né? Certificado, RG, foto 3x4, comprovante de residência. E o Casarão de Ideias fica na Rua Monsenhor Coutinho, número 275, no centro da cidade. Quem quiser fazer qualquer um desses cursos, pode estar lá. Dani. Obrigada, Thea Morel. Obrigada, João, também. Que as pessoas aí usem esse espaço, né, para desenvolver talentos. Que bacana. Obrigada, Thea. E nessa terça-feira foi votada e aprovada pelos deputados a proposta de reforma administrativa do governo. Essa é a segunda reforma em menos de um ano. A primeira foi em março. Serão extintas secretarias, impostos vão aumentar e salários de servidores públicos diminuir, começando com o do próprio governador. O projeto foi aprovado na Assembleia Legislativa. A partir do próximo mês, o governador e o vice vão ter os salários reduzidos em 10%. Passam a ganhar 15 e 13 mil reais. A medida também vai atingir a remuneração dos cargos de confiança, como secretários, presidentes e diretores de fundações e autarquias do Estado. Prefiro fazer assim do que cortar do salário daqueles que ganham muito menos, não é? Embora eu saiba que os nossos secretários estão aí há mais de 9 anos, quase 11 anos, sem nenhum tipo de reajuste nas suas funções gratificadas. A ideia foi tão bem aceita que tem até parlamentar querendo fazer o mesmo. Essa é a proposta, reduzir 10% do salário dos deputados e também dos diretores aqui da Assembleia e 30% da verba indenizatória, aquela despesa, né, da manutenção do trabalho, né, dos parlamentares. E isso vai significar uma economia de 3 milhões e 300 mil reais por ano, que é uma grande contribuição nesse momento de dificuldades da própria população, né? A proposta precisa ainda ser analisada. Os deputados também aprovaram a reforma administrativa, que vai fundir alguns órgãos estaduais. De acordo com o projeto, a Secretaria de Pessoa com Deficiência deixa de existir e se torna uma pasta dentro da Secretaria de Assistência Social. A Fundação Vila Olímpica perde autonomia e vai ser administrada pela pasta de Desporto e Lazer. Os PACs agora vão para a Secretaria de Justiça. Ela também vai ficar responsável pela fundação, que vai substituir a Secretaria dos Índios.
Os movimentos indígenas apresentaram uma ação no Ministério Público para impedir que a secretaria seja extinta. O processo desde o início foi conduzido de má fé, porque não exatamente chamou a população indígena para conversar. Nem sequer o secretário da CEIND foi consultado para isso. Mas, segundo o líder do governo, por enquanto, o executivo só pensa em alterar a possível extinção da Secretaria da Pessoa com Deficiência. No segundo turno, que não foi votado, eu pedi vista desse projeto, atendendo uma ligação da Casa Civil para que se fizesse um ajuste, uma modificação na matéria que trata especificamente da CEPED. Eu não tenho como te informar qual é essa modificação, qual é essa mudança. Com essas mudanças, o governo pretende reduzir as despesas em 530 milhões de reais ao ano. Além de cortar os gastos, o governo pretende aumentar a arrecadação. Para isso, subiu de 17% para 18% a alíquota do ICMS. Agora, em meio à crise, os empresários ainda vão ter que pagar 1% a mais do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. E esse aumento vai ser repassado para o consumidor final. É uma medida amarga, mas inevitável. Agora tem o outro lado, que os consumidores até 220 quilowatts vão deixar de pagar ICMS nas suas contas de energia elétrica. Isso vai diminuir o peso sobre essas classes menos favorecidas. As medidas, segundo o governo, são uma forma de diminuir os impactos da crise. Mas, apesar de aprovadas por maioria, a justificativa não convenceu a todos. Essa é a segunda reforma administrativa do ano e até hoje o governo não prestou contas da economia que foi feita na primeira reforma e tampouco deixou claro que economia será feita nessa reforma agora. Sobre o ICMS, parece pouco, né? 1% de aumento de ICMS não é não. Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas, quando juntar todos esses aumentos em vários produtos e serviços, o aumento real pode chegar a 6%. E aí, adivinha só quem é que vai pagar essa conta? Claro que somos nós, os consumidores, né? A nova alíquota do ICMS deve entrar em vigor em 3 meses. Também foi aprovado ontem na Assembleia Legislativa um projeto do governo do estado que retira o adicional de produtividade dos salários dos servidores da Secretaria de Fazenda do Amazonas. Vamos ver. A aprovação da proposta ocorreu em meio a protestos dos servidores, que pediam a saída do secretário da Fazenda, Afonso Lobo. A partir de agora, eles vão deixar de receber o adicional de produtividade que é proporcional à arrecadação do Estado. Esse preocupante, pelo menos 10% da população brasileira sofre de depressão, uma doença considerada o mal do século. Muitas pessoas não procuram tratamento porque simplesmente é um quadro depressivo. E aí sofrem por anos sozinhos, sem querer fazem mal a elas mesmas e fazem também sofrer quem está à sua volta. A boa notícia é que é uma tecnologia que pode ajudar no tratamento da depressão. Acredite, esses estalos soam como música para a paciente. Pouco conhecida no Brasil, a neuromodulação terapêutica é a nova arma no combate à depressão. Segundo este psiquiatra, pessoas depressivas possuem um desequilíbrio de funcionamento entre as duas metades do cérebro. Na depressão, o hemisfério esquerdo está funcionando a menos que o direito. E essa máquina faz exatamente o equilíbrio. Isso mesmo. Como? Usando impulsos magnéticos. Quando eles atingem o córtex pré-frontal dorsolateral, a pessoa sente um pequeno estímulo na mão. E só. O tratamento é indolor e os resultados aparecem geralmente depois de 20 sessões. Foi assim que este empresário conseguiu retomar a rotina após ser diagnosticado com depressão. Hoje eu me sinto uma pessoa natural, normal, pensando nas coisas boas da vida e vibrando com isso, né? Mas essa ainda é a luta de muita gente. E autoridades em saúde afirmam que a maioria não procura ajuda especializada porque desconhece o diagnóstico. O isolamento é um dos sintomas mais comuns da depressão. A pessoa perde o ânimo de sair de casa e também pode apresentar ansiedade, angústia, perda do sono ou da concentração. Um transtorno que, segundo a Organização das Nações Unidas, atinge 7% da população mundial.
No Brasil, o índice aumenta para 10%. Esta clínica, no centro da cidade, oferece tratamento gratuito. As consultas são feitas por alunos finalistas do curso de psicologia. Em média, são atendidos 80 pacientes por semana. Eu diria que uma maioria, né, de média 60%, 70%, com esse quadro depressivo. As pessoas não aceitam mais conviver com a tristeza, não compreende que é necessário, é uma fase necessária da vida. Quem vê tantas risadas não imagina que Dona Maria já teve 7 crises depressivas. A última foi quando descobriu que tinha um tumor no seio. Ela procurou ajuda profissional e, com muito bom humor, venceu o câncer, a depressão e virou a contadora oficial de piadas da família. Conta uma pra gente, Dona Maria. Vixe Maria, é tudo feia. Ah, é? Não tem piada assim light. A vida tem que ser vivida assim mesmo? Com muito amor, muita risada. E onde eu tô, a alegria é grande. É muita gente, passear, ir pro shopping, conversar com os vizinhos, que aqui, pode perguntar quem sou eu aqui, que todo mundo diz. Palmas para Dona Maria do Carmo. É isso aí, Dona Maria. Parabéns. Quero ver esse sorriso sempre. Olha só, a gente vai para um pequeno intervalo. São 7 horas e 35 minutos. Daqui a pouco a gente volta com as informações do primeiro treino da Seleção Olímpica aqui em Manaus, antes dos amistosos desse fim de semana. E também dicas para você aí que é pai, que é mãe, quer fazer alguma coisa com as crianças de graça. A gente traz algumas opções já já, aqui no Manhã no Ar. Para dar uma boa notícia, está mais barato fazer a feira. De acordo com o Diese, setembro foi o terceiro mês consecutivo em que o preço da cesta básica caiu aqui na capital. E o tomate deixou de ser aquele vilão e foi o grande responsável pela redução do preço. Quem diria, né? Vamos ver. Quem lidera a lista dos produtos que mais subiram é a banana. O tomate, grande vilão da cesta básica por muito tempo, trocou de papel. Agora é o item que mais apresentou redução, de 14%. Seguiu uma tendência nacional das 18 capitais onde o Diese realiza a pesquisa da cesta básica. Em 17 delas, o tomate apresentou redução de preços, com reduções significativas em Goiânia, em Belém. Belém chegou a quase 29% de redução desse preço. A boa notícia é que as quedas nos preços superaram os aumentos pelo terceiro mês consecutivo. Em agosto, a cesta básica saía R$ 340,59. Já no último mês, diminuiu para R$ 335,73. Apesar da redução, para garantir todos os itens, o Manauara compromete quase 50% do salário mínimo. A expectativa é que o valor da cesta fique estabilizado até o fim do ano. E chegou a hora da gente falar de esporte com a Carol Queiroz, que está ao vivo no estúdio do Craque na TV. Bom dia, Carol. Bom dia, Dani. Tudo bem? Tudo ótimo. Dani, olha, como nós falamos ontem, né, a Seleção Olímpica já está em Manaus, né? Os jogadores treinaram pela primeira vez no estádio Carlos Amit, no Coroado. O treino não foi liberado para o público, mas você sabe, né, que isso não é impedimento para torcedor, né? Quando quer dar um jeitinho mesmo. E tem alguns que arrumaram um bom jeito aí para acompanhar os craques bem de perto. Vamos ver. O ônibus trazendo jogadores e comissão chegou antes do treino, que estava marcado para as 6 da tarde. 3 jogadores atenderam a imprensa antes de entrarem em campo. O zagueiro Rodrigo Eli, do Milan, falou sobre os 2 jogos contra a República Dominicana e contra a seleção do Haiti, e também sobre o calorão da cidade. Um pouquinho. A gente está acostumado lá fora, né? Mais ainda, mas é gostoso até voltar para o Brasil, sentir esse calor assim, é gostoso. Essa é a seleção que está sendo formada para disputar as Olimpíadas do ano que vem, único título que falta ao Brasil. O atacante do Grêmio, Vitinho, falou da expectativa para essa convocação do ano que vem. Estou aqui, vou me dar meu melhor para tentar ajudar a equipe e cada vez mais voltar a vestir a seleção. Estar nessa equipe acaba sendo um passo importante para quem sabe chegar à seleção principal, uma espécie de vitrine.
O lateral do Palmeiras, João Pedro, foi o último convocado. Acabou entrando no lugar de Luan do Grêmio. Ainda não sabe se entra como titular, mas quer conquistar a vaga. A gente, quando vem para a seleção, quando é convocado para a seleção, a gente tem que pensar em ser titular, pensar em jogar. Então, eu vou vir aqui, vou fazer meu trabalho e o que vier para mim eu vou receber de bom tamanho e vou tentar ajudar a equipe. O treino começou com uma conversa entre o técnico Rogério Micali e os jogadores. Logo depois, a bola rolou para começar os ajustes para os 2 jogos. E muita água, a principal recomendação que se ouvia da arquibancada. Já que o treino foi fechado ao público. Mas torcedor que é torcedor e quer ver os ídolos de perto, sempre dá um jeitinho. Olha, o treino teoricamente era fechado para o público. Mas vocês conseguiram aqui um lugar privilegiado, hein? É um improviso, né? Pulamos esse buraco, esse matagal aqui, ó. Cheio de espinho, vidro, mas nós arriscamos para assistir a seleção brasileira. Tá valendo? Tá valendo, lógico, não sabe como vai voltar. Olha aqui, ó. Tive que pular o muro, com a mão machucada. Deu certo? Hã? Tá dando certo. Até agora sim, né? Se a polícia não tirar a gente... Até a Júlia foi pra cima do muro, gente, pra poder acompanhar. Você viu como o torcedor dá um jeito, Dani? Sempre dá um jeito. Torcedor e jornalista, né, que quer pegar flagrantes como esse, também sempre dá um jeito. Pois é, eu vou falar com ela. A Júlia corajosa, subiu o muro ali pra falar com o pessoal, mas tá certo, tem que ir atrás mesmo. Todo mundo, claro, né, Dani, querendo ver um pouquinho da seleção olímpica, poder ver esses jogadores um pouquinho mais de perto, uma coisa muito bacana pra gente, né? E agora, com toda a arena, com toda essa estrutura que a gente recebeu pra Copa, possibilita que a gente tenha essas pessoas aqui, esses jogadores e os jogos também importantes um pouquinho mais perto, motivo de muita felicidade pra gente, e é isso que a gente espera mesmo, né, que o nosso futebol seja cada vez mais motivo de orgulho, que movimente mesmo a nossa cidade e a nossa torcida, né, Dani? Verdade. Essa seleção aí que busca, como a Júlia mesmo falou, esse título inédito, né? Brasil já tem tantas Copas e é conhecido nacionalmente, famoso pelo seu futebol. Título olímpico, né? Não tem um título olímpico, a gente chegou várias vezes ali, foi vice algumas vezes. Vamos ver se ano que vem, Copa no Brasil, aliás, Olimpíada no Brasil, no Rio de Janeiro, vamos ver se a gente consegue dessa vez. Ah, pois é, né? Um motivo e tanto, né? No Brasil, a gente espera, é claro, que a seleção olímpica não repita o que fez a nossa seleção principal quando jogou uma Copa do Mundo em casa, mas tudo bem, a gente não vai falar sobre esse assunto, viu, Dani? Vamos esquecer isso. Deixa pra lá, deixa pra lá. Deixa pra lá, e é claro que a gente tá muito aí na torcida, todos nós, né, pra que venha esse título olímpico pra gente no futebol. E bom, olha, a Copa Amazonas, tá, já começa na próxima quarta-feira. Um dos times que tá na competição é o Nacional Borbense. Vamos saber então como é que tá sendo a preparação dos jogadores. Uma corrida pra lá, outra pra cá. O objetivo agora é preparar o time rumo à estreia na Copa Amazonas. O elenco não é tão desconhecido assim para o técnico Alberoni, que no estadual foi jogador do time e com o fim do campeonato assumiu os juniores. Agora está tendo a oportunidade de comandar o elenco na competição. A Copa Amazonas promete agitar os campos da cidade neste segundo semestre. E muita gente quer mostrar um bom futebol. Diego Negreiros tem apenas 17 anos, ainda é um garoto e não vê a hora de estrear como profissional. Prefiro dar meu máximo aqui nesse time e eu agradeço pelo professor Alberoni, pelo professor Maraivan ter me trago, né? Todo time precisa de uma referência em campo, um típico homem-gol. Pelo lado do Nacional Borbense, esse cara é Jefferson Araújo, que no estadual marcou 10 gols pelo clube. Agora, junto com a garotada, ele espera repetir a boa atuação. A gente espera poder ajudar a rapaziada aí, pelo que o professor Alberoni informou aí, uma rapaziada que fez um belo campeonato de juniores aí. A gente espera que a gente possa ajudar eles e, consequentemente, eles possam ajudar a gente também. E quem não quer ser campeão? Numa competição curta, como a Copa Amazonas, qualquer vacilo pode ser crucial. Por isso, é preciso trabalhar. É preciso trabalhar mesmo, porque todo mundo quer, né, vencer aí a Copa Amazonas para garantir a sua vaga na Copa Verde do ano que vem, né, Copa Verde 2016, Nacional Borbense já trabalhando, trazendo jogadores também, né, conhecidos. Muito bacana, espero que todos os times façam uma boa competição. A gente vem recebendo, né, Dani, esses times, representantes desses times que vão jogar a Copa Amazonas no Crack na TV de sábado, justamente para conversar, para poder mostrar para o público como está sendo a preparação. Muitos
deles já estão montando esse time pensando no estadual do ano que vem. Então vamos ver o que é que vai acontecer, né? Vamos ver como é que vai desenrolar a competição, que começa então na semana que vem. E a gente, claro, vai acompanhar para trazer tudo para você aqui no Manhã no Ar. Obrigada, Carol. Por hoje é só. A gente se fala amanhã, então. Beijão pra você. É isso mesmo. Beijão, Dani. Tchau, tchau. Agora a gente vai voltar com o Márcio Azevedo. Ele está acompanhando a operação das polícias civil e militar. E agora ele estava acompanhando bem da entrada, né? Que era até onde tinha barreira de segurança. E agora a equipe foi liberada para entrar na invasão. Qual a situação aí, Márcio Azevedo? Oi, Dani. Na verdade, a gente procurou um meio de entrar, a polícia continuou naquela área que a gente tinha mostrando. A gente soube dessa parte que dava para entrar aqui na invasão. A gente está nos fundos, numa área considerada tranquila. A informação que a gente obteve foi que tem áreas ali, inclusive, já teve troca de tiros com a polícia, tem gente presa. E às 10 horas da manhã vai ser feita uma coletiva para dar o balanço e o resultado da operação na sede da Delegacia Geral. Já está confirmada essa coletiva sobre o resultado dessa operação na manhã de hoje. A gente está aqui dentro da invasão, é uma área aqui que é considerada mais tranquila. Os policiais civis estão cumprindo mandados aí, estão verificando, fazendo todas essas verificações. E como eu falei... Olha só, a gente perdeu o sinal. O Márcio Azevedo está dentro da invasão Cidade das Luzes, que fica ali no Tarumã, na zona oeste da nossa cidade. A gente acompanha aqui no Manhã no Ar, desde as primeiras horas do dia, desde que o dia amanheceu. A gente acompanha essa operação, que reúne 1.000 homens das polícias civil e militar. A princípio, logo no início da manhã, a gente não sabia exatamente do que se tratava essa operação. Tinha-se aí uma suspeita que seria em relação a combate a tráfico de drogas e foi confirmado aqui ao longo do programa, inclusive em entrevista ao vivo feito pelo Márcio com o Raimundo Ascioli, que é o delegado-geral, de que os próprios moradores dessa invasão, pessoas honestas que precisam morar ali, pediram essa intervenção da polícia, uma mega operação que envolve aí vários órgãos, Ministério Público, Detran, Manaus Energia, inclusive, Amazonas Energia. Eles pediram porque sofriam ação de milícias, estavam sendo coagidos os moradores, que não tem nada a ver com a bandidagem. O Márcio confirmou também com algumas fontes que existem suspeitas que sérias facções, né, grandes facções criminosas atuam nessa invasão. A gente vem acompanhando desde as primeiras horas do dia, pelo RC-COP, também com o Márcio Azevedo, e aí todos os detalhes dessa cobertura, o Márcio vai continuar lá, você assiste ao meio-dia no Alô Amazonas. Agora a gente vai mudar de assunto, vamos falar de coisa boa, o Dia das Crianças está chegando e os shoppings aí da cidade estão apostando em atividades gratuitas para atrair a atenção dos pequenos e, consequentemente, levar os pais deles para perto das lojas. O bacana mesmo é que dá para ter uma tarde divertida com os filhos de graça. Vamos ver. Jogos, teatro e brincadeiras com personagens de filmes que marcaram gerações passadas. Os shoppings de Manaus estão com espaços gratuitos para divertir a garotada. As crianças que visitam este shopping embarcam em uma viagem à Terra do Nunca. Uma réplica do barco de Barba Negra vira escorregador e os pequenos ainda podem brincar com o vilão e o Peter Pan. Gostei do navio de brincar e só de dirigir ele. Da Terra do Nunca para o mundo mágico da Disney, este outro shopping tem um espaço para os pequenos jogarem videogame e arriscarem arremessos de basquete ou coreografias no Just Dance. É um cenário bastante atrativo e divertido para crianças de 3 a 10 anos de idade, onde tem aí um pouquinho de basquete, um pouquinho de videogame, de Just Dance, de atividades de desenho para as crianças menores e todos com foco nos desenhos do canal Disney Channel. Já pensou em enfrentar um percurso super perigoso no espaço? Aqui dá para atravessar uma ponte suspensa, chuva de meteoro. Os fãs de Star Wars podem até aprender a usar o sabre de luz e lutar contra Darth Vader. Neste outro shopping, esta tenda tem uma oficina onde os pequenos podem confeccionar seus próprios chaveiros. Além disso, tem videogame, piscina de bolinhas e pintura. Tudo inspirado no filme Divertidamente. Eu tô gostando de pintar, tô gostando de tudo. Você deve esquecer. Isso é viver, é aprender.
elas merecem, né? A semana delas. E a gente preparou também uma série de programações aqui, informações que vão ser úteis para você que tem criança, quer fazer alguma coisa com eles nesse fim de semana, homenageá-los, prestigiá-los. Olha só, Frozen, aniversário da princesa Ana, hoje no Parque da Criança, aqui na Avenida André Araújo, sem número, no Aleixo. A entrada é gratuita. Tem programação para todos os gostos. A partir das 10 horas da manhã, o local abre as portas para uma adaptação desse filme, do filme Frozen, em forma de menestrel, que são aí pequenas historinhas contadas de um jeito lírico e poético. Além da peça teatral, também será exibido um curta da animação chamado Frozen Fever, que é a febre do Frozen, né? Além do Frozen, também tem a apresentação de clássicos da literatura infantil, como Alice e o Chapeleiro Maluco, do País das Maravilhas. O que mais que a gente tem? Ó, jogos recreativos com educação ambiental. É no dia 9 de outubro, de 7h30 da manhã às 10 horas. A gente traz com antecedência para você se agendar. No Parque Municipal Nascentes do Mindu, na Cidade de Deus, Zona Leste. Também é gratuito. As atividades realizadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente vão até o dia 12 de outubro, Dia das Crianças, na próxima segunda, e vai levar aí a criançada aos parques para aproximar os pequenos da natureza. Vão ter muitas atividades educativas, recreativas, entre elas estão aí o plantio e a distribuição de mudas. A gente tem mais um evento, olha só, Festival Kids, espetáculos musicais, no dia 11 e 12 de outubro, às 5 horas da tarde, no Teatro Manauara, do Manauara Shopping. Esse é um evento pago, 45 no setor A, 35 no setor B, meia entrada. Nesse espetáculo, estão aí os fenômenos infantis da atualidade, né, que é a Peppa Pig, os Minions, Dora Aventureira e, de novo, o Frozen. Os ingressos estão sendo vendidos na bilheteria do Teatro Manauara, no Manauara Shopping ou pelo site ingresse.com. Por hoje é só, são 7 horas e 54 minutos. A gente agradece muitíssimo a sua companhia na manhã dessa quarta-feira. Fica com Deus, fica com uma ótima quarta-feira. A gente se vê amanhã nesse mesmo horário, às 6h30. Tchau, até lá.